Só Lígia. Tudo bom? Mostrando a jujuba pra ela. Bebezinha. Tava bebezinha. É aqui essa foto? É aqui, lá no quarto. Aqui, agora lá Diferente. tá sem o berço, né? Agora lá no... É, A gente imagina. mudou um pouquinho. Nessa época aqui, quem que morava aqui? Aqui, a minha irmã e os meus pais. Meus pais ficaram aqui até ela fazer um ano e pouquinho. Aí se mudaram. Onde que eles estão agora? Eles foram pro interior, foram pra Botucatu. Opa. Acho que elas querem. Chegaram, deixa eu lá ver. Tá. Você também? Sim, bom. Você mora também? Meninas? Meninas? Chamei, Aline! Estou aqui! Gente, que fofona! Tudo bom? Oi, querida! Entrem aí. Nossa, não sabia que já ia ter tanta gente assim. Fiquem tranquilas, tá gravando, mas... Se soubesse me arrumar melhor. Tá bonitona, arrumadíssima. Adorei. Oi, tudo bom? Nossa, sua venda tá bonita. Ixi, você vai ver. Você começa a envelhecer, você começa a ficar assim, as birutas do rio. Tá, mas não precisa ser agora. Eu já vi. Não me ligo muito, não. Ah, que legal ver vocês aqui, gente. Você não até que nem tanto, mas essa daqui nem no aniversário do Enzo. Pelo Ai, amor de Deus. perdeu, perdeu. Aham, tá, Ah, tudo ele bem. tava tão, Ó, tão dá uma feliz olhadinha na na foto que eu festa. trouxe. Ai, foi tempo Uma graça. Olha o tamanho dele. 6 anos, olha o tamanho. Esse é o mais novo. Não, o mais novo é o Davi, esse é o Enzo. O Davi tem 4 e o Enzo fez 6. E você tem só os dois? Só. Só pra eu citar. Você tem a Juliana, A Juliana que tá com 5 anos agora. 5, e vocês têm filhos também? Eu tenho. Tenho o Matheus e tenho a Giovana. Ah, quantos anos eles têm? O Matheus tem 11. É enorme. O Matheus tá lindo. E Giovana tem 9. E você? Eu tenho Tem filho? 2 gatos e um cachorro. Você não tem filho? Não, Nunca quis ter? não também. Mas você já engravidou? Já, mas eu optei por não ter, assim. Não tinha como ter. E como que foi? Eu tava tomando uma pílula Diane, já ouviu falar? Sei. Então, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí tava sentindo enxaqueca. Você não sabia direito? Não que sabia, era, achava que era enxaqueca. porque eu tava comendo macarrão no final de semana, enfim. Aí fiquei passando de médico em médico, aí eu fui no ginecologista e aí ele falou pra trocar de pílula, sabe? Aí nessa troca da Diana pra Yasmin eu acabei engravidando. Eu tava muito preocupada com os meninos, sabe? De dar alguma coisa errada e de repente não ter, enfim, ter algum vestígio, não ter quem me desse... Não podia dar errado, né? Eu já tenho 2 crianças, tinha que ser seguro mesmo. Aí Você foi muito sem noção. Aí eu liguei e falei com a atendente que, olha, preciso marcar um aborto. Você achou isso? Nossa. Na lata, não Dá foi na na lata, lata. Super discreto, né? Aí Nossa. já começou super mal, né? Porque a moça já começou me tratando mal a partir dali. E ela falou que eu teria que fazer uma consulta. Aí eu marquei essa consulta. Aí nessa consulta eu já falei pro médico assim, olha, eu tô fazendo esse aborto porque eu já tenho 2 filhos. E tá difícil, né? Lá em casa a gente mantém as coisas na ponta do lápis, tem uma dificuldade, porque eu trabalho e tenho um salário fixo, mas o meu marido não. Ele ganha por produção, então tem mês que é difícil, assim, sabe? E mesmo assim ele me cobrou R$3.000 do procedimento, mais os 500 dessa consulta, mesmo falando que estava difícil. E como é que você fez pra pagar? Então, o Antônio é meu marido, né?
ele vendeu a moto dele e a gente pagou desse jeito. Lá na clínica, assim, tava lotado de menina. Você tinha muita mulher lá. E não era Várias, só assim. menina. Na realidade eu falei menina, mas nem era assim. Eu fiquei com essa impressão que eu tinha comido bola de engravidar nessa altura do campeonato, sabe? Já sabendo como é que se engravida, como é que... E aí chegou lá, não, tinha mulher de toda quanto é idade. Tinha gente que parecia que tinha grana, tinha gente que parecia que não tinha. Tinha gente sozinha. A Magia foi comigo, porque ela ficou preocupada com essa coisa de eu não voltar de condução pública, sabe? Vocês conhecem há bastante tempo, né? Nossa, há muito tempo. A gente, na verdade, passou a infância juntas aqui na rua, né? Famílias vizinhas. E, enfim, a gente brincava na rua, festa junina, tinha festa junina na rua, Copa do Mundo era na rua, então a gente fazia tudo junto, assim. E aí, mas lógico, a gente vai crescendo, né, vai pra faculdade e tal, acaba perdendo um pouco o contato, assim. Algumas mudaram, As coisas mudam um pouco, né? mas o carinho, assim, a amizade... Como que foi essa experiência? Quando que você fez? Ah, faz tempo, eu tinha 19 anos na época. E foi de um cara que eu não namorava, né? Na verdade, eu engravidei sem esperar, assim, não foi programado. A gente tinha saído uma segunda vez juntos, assim. E, inclusive, é muito louco, assim, porque eu me lembro de ter usado camisinha, sabe? Mas, enfim, eu engravidei e aí quando eu contei pra ele, na verdade, ele sumiu. A mesma pessoa que atendeu foi a pessoa que me encontrou pessoalmente, marcou comigo lá na Sé, próximo do metrô. E aí me entregou o remédio com uma prescrição, assim, dada por ele mesmo. Então eu nem sabia a procedência do remédio, sabe? Essa prescrição tinha sido feita por um médico de verdade, tudo muito incerto, assim, muito inseguro. Então se você vê, muita mulher faz, né? É que as pessoas não falam sobre isso abertamente, mas quando você começa a contar, começa a perguntar, você vê as meninas, né? A gente vizinha aqui. Então é muito louco, assim, porque existe toda essa questão de não se falar sobre o assunto, que acaba oprimindo, mas... Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. O Valdir não quis nem saber, você lembra do Valdir? Sim, também sumiu. Quis nem saber. Eu falei pra ele que eu tava grávida, mas eu já falei que eu não queria ter. Eu deixei bem claro desde o início pra ele. Então, assim, na verdade ele nem se manifestou se ele queria ou não. Na verdade ele sumiu, né? Você lembra? E minha sorte é que na época eu tinha um super emprego, que acho que custou uns 1.300, né? R$1.300, e eu tava recebendo meu 13º. Aí eu falei, bom, vou pagar com meu 13º, só que eu falei, eu não vou pagar sozinho não. Aí lembra? Fui lá na casa do Valdir, uma semana depois. Ele não tinha me ligado, não me procurou, nada. Encostei na parede e falei assim, olha aqui, se você não me ajudar, eu vou contar pro meu pai. Eu morri de medo do meu pai. No dia seguinte ele apareceu com R$750. Ah, pelo menos ele pagou metade, né, gente? Não é que com tudo sozinho. Só na pressão, né? Mas depois sumiu, não quis nem saber como é que foi, como é que saiu, nada. O Antônio ele pergunta, sabe? Mas eu nem sei, às vezes até prefiro ficar sozinha, pensando, porque ele não entende muito o que se passa. Na realidade eles não entendem, porque o que se passa com a gente, sabe? O meu namoradinho na época, ele tentou, assim, ajudar no começo, mas depois ele não segurou muito, não. E, enfim, e os meus pais também, eu pedi ajuda deles, assim. Mas o que eu acho engraçado é que os pais não querem ver uma filha de 15 anos, né, grávida, uma menina grávida. Mas também não conseguem ajudar e não ajudam, simplesmente.
infelizmente não. E o André, que era meu namoradinho na época também, não sei se vocês lembram do André, ele com 16 anos também não quer ser pai, mas também não consegue ajudar. Então, na verdade, quando a gente vê, a gente tá sozinha. É por isso que eu fico me perguntando também, sabe? Por que uma vida de 3 meses é mais importante do que a minha vida, do que as nossas vidas? Porque no fundo, no final das contas, é a gente que vai arcar, que vai ter responsabilidade, né? Então... É engraçado porque com essa história do documentário eu fiquei tentando lembrar os detalhes, assim, de como foi, e eu não lembro direito, assim. Eu lembro de algumas imagens, mas o detalhe das coisas eu não lembro direito. Eu lembro que, assim, a gente foi pra essa clínica, eu lembro que o médico era muito grosso, muito grosso mesmo, assim. Eu lembro que ele fez umas piadinhas meio nonsense, do tipo... Ah, na hora de fazer tava gostoso, né? Agora na hora de... Enfim, um cara muito babaca, assim. E ele foi muito grosso comigo, ele pesou a mão no brinquedo mesmo, sabe? Aí eu lembro que quando eu acordei, depois que já tinha feito a cirurgia, assim, eu tava num lugar que parecia uma câmara fria, assim. E tinha uma cama, um lençol, acho que um vasinho de flor. Aí abriram uma porta, eu já tava numa garagem. E aí a Cristina já tava me esperando. E, enfim, não pude contar pra ninguém na época, que meus pais eram super religiosos, assim, então não tinha como conversar com ninguém, assim. Então eu aguentei a barra sozinha mesmo. Eu lembro que tinha uma coisa muito ruim, que eu tive muitos pesadelos em seguida, assim, e também tive várias gravidezes psicológicas, sabe, de achar que estava grávida, sempre, assim. Logo depois? Logo depois, várias vezes, assim. E aí, essa coisa é muito louco, assim, porque não foi uma experiência bacana, foi muito ruim, me machucou bastante na época, e não é uma coisa, assim, que eu senti culpa. Eu não senti culpa, eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso, que era a melhor coisa a fazer. Mas, se eu soubesse, se a coisa fosse legalizada, eu não teria me sentido tão clandestina que nem eu me senti. As mulheres, por exemplo, hoje as mulheres poderiam escolher algum lugar que tratassem bem, que cuidassem bem, que fosse uma coisa mais respeitosa, sabe? Porque do jeito que foi muito agressivo, assim, comigo, assim. Então, o que eu lembro desse período é uma coisa muito ruim, não pela decisão que eu tomei, mas por tudo que gerou no meu corpo depois, assim, sabe? E aí, mulherada? E aí, tudo bom? Foi com 15 anos que eu te falei. Meu namorado tinha 16 anos. Então a gente era bem jovem, né? E sem informação de nada, assim. Chegou na nossa informação um chá, que era um chá abortivo. E eu tomei esse chá. Foi a primeira coisa que eu fiz. Daí eu passei muito mal com esse chá, assim, muito vômito, desinteria. Eu passei super mal e tive um pouco de sangramento, o que me fez pensar, esse sangramento me fez pensar que tinha abortado, né? Então eu tomei o Citotec. Só que também o Citotec não foi 100%, assim. Eu tive aconteceram várias coisas em decorrência de eu ter tomado Citotec, porque eu acho que a gente não sabia quanto que tomava, né? Primeiro eu tomei 2, aí durante o dia, acho que junto com ele, eu tomei 2, depois em casa eu tomei mais, aí eu já não lembro assim exatamente, mas eu tomei vários, acho que eu tomei mais do que devia. Sangrei muito, né? Eu fui sangrando durante o dia, assim, e aí sozinha eu sangrei muito e fiquei muito preocupada, assim, porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não estava reconhecendo, assim, o que estava acontecendo no meu corpo, porque eu fiquei gelada, sabe? Eu lembro muito, assim, de ter voltado pro banheiro várias vezes, e uma vez, a última vez que eu me tranquei no banheiro, assim, eu tomei um banho gelado, assim, porque era muito sangue. Quando eu voltei, eu tava no quarto e eu coloquei um absorvente para dormir, porque eu queria me livrar daquela sensação, queria que não estivesse acontecendo aquilo.
Porque a sensação que eu tinha que aquilo ali era um pesadelo, sabe? Que eu tava vivendo. Aquilo não era... Não podia estar acontecendo comigo, sabe? Com 15 anos. Aí eu voltei pro quarto e... Não, na verdade, acho que os meus pais me pegaram no banheiro e me levaram pro hospital. Aí, no hospital, o médico... Enfim, meus pais, eles não ficaram comigo no hospital porque eles estavam com medo, porque eu era menor de idade e é um procedimento legal, né? Então, eu fiquei sozinha no hospital, na ala da maternidade, ouvindo o choro de bebê a noite inteira, porque o médico fez isso claramente para que eu me sentisse culpada. Se eu tivesse tido mais informação, mais consciência, assim, eu não teria que passar por isso, assim. Eu não queria ter ficado grávida, na verdade, né? Então, é isso que eu fico pensando pra minha filha, sabe? O que eu posso ensinar ela, conversar com ela para que ela use de métodos para se prevenir mesmo, né? E queria saber como que foi o processo para vocês, para cada um de vocês, como que foi tratado o assunto? Para mim foi importante falar para organizar melhor as coisas. E eu acho que na loucura da coisa, por mais que eu tivesse certeza da necessidade de fazer o procedimento, eu coloquei as coisas embaixo do tapete. E vocês criaram um ambiente de tranquilidade, sem julgamento. Acho que isso foi muito importante para mim. Queria agradecer mesmo. Para mim foi muito especial, como eu te disse, eu não lembrava muitos detalhes assim de como tinha sido e foi importante lembrar até para reafirmar um pouco a minha escolha também, que eu não queria ser mãe na época, então não me arrependo. E também feliz de ter compartilhado aqui com as meninas, porque fiquei pensando nessa rua tão pequena e nós 4, né, temos feito aborto, quer dizer, 4 casos que a gente sabe, mas pode ter tido outros, né, que a gente não sabe, então foi importante para vê-las de uma forma diferente, ver a Débora, entender ela por um outro caminho também, as escolhas, as decisões. Tem só uma questão, assim, eu fico me perguntando como que as pessoas vão receber, sabe? Como que as pessoas vão assistir. Eu fico com um pouco de receio, assim, em relação ao julgamento mesmo das pessoas, sabe? Eu fico me perguntando se a Maria Ângela poderia falar sobre esse assunto abertamente, sabe? Como eu falei aqui durante as filmagens, sabe? Se ela poderia dizer, olha, eu fiz um aborto. Ela não pode, na verdade, é um crime, né? Provavelmente ela teria que arcar com as consequências de ter sido honesta, né? E falado, enfim, para tantas outras mulheres que precisam discutir sobre esse assunto do aborto, né? Falar sobre esse assunto. E nesse sentido que é muito estranho, né? Porque é uma legislação que nem sempre ouve as mulheres envolvidas, né? E aí, Acho que não ouve. quando eu penso na Cristina, quando eu coloquei a questão anterior, é porque a Cristina é uma personagem negra. E aí a gente sabe que tem um índice muito grande de mulheres negras que não sobrevivem ao aborto. E isso, ao estudar essa personagem, fiquei muito tocada com essa questão, que me pareceu muito interessante, que as mulheres queriam falar muito sobre o assunto, né? Elas tem um discurso muito prolongado sobre o tema, né? Elas falam bastante nos vídeos que pelo menos os vídeos que eu estudei. O que chamou muita atenção foi entender que algumas mulheres que fazem aborto optaram pela maternidade também e também optaram pelo aborto. Então não é só, fez o aborto porque é uma, sei lá, jovem, não se preveniu. Não é isso. Tem outras questões que levam, né, a essa escolha do aborto. Nasceu, mas
mais um fruto do acaso. E o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção. Não importa sua crença ou religião. Imagina de uma forma perigosa e clandestina. Como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido. No Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia pra desconhecido é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela. Morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato. Protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar sim. Não sabia, vai dizer que é engano, engano. 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Vai dizer que não sabia, vai dizer que é engano. A cada 7 mulheres, uma já fez aborto. Isso é estatística, não é papo de louco. Inseguro, feito de uma forma clandestina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina.